Ok, nós vamos fazer mais um exercício de formatação no seu trabalho, né? É, então vamos lá, dando continuidade. Aquilo que já foi falado em sala, seu nome em letra maiúscula, negrito, título maiúsculo, negrito, né? Aqui, quando acontece de seu trabalho estar desconfigurado, então, que ele está aqui, por exemplo, o seu nome, é só você dar um enter que ele realmente volta para o lugar dele, tá? O nome seu, o título do trabalho, novamente, né? Orientador, coorientador, e assim sucessivamente, não esquecendo de preencher o seu nome aqui, o título do trabalho. Aí eu vou para a folha de resumo. Veja bem, a maioria das pessoas colocaram aqui nome do autor, né? Então eu vou tirar isso aqui, certo? Você vai tirar, deixar seu sobrenome, que é o seu nome realmente, né? E não tem esse seguido de, né? O seguido de que seria, você tira também, deixa somente o seu nome, né? Se é Silva Maria, né? O título do seu trabalho aqui, você coloca igual você colocou na capa, né? É só olhar a formatação, que a fonte aqui é 12. E aí e não precisa escrever nada, nem no resumo e nem na palavra-chave, porque nesse semestre nós não trabalhamos isso. A lista de abreviaturas e siglas, para quem não fez fazer, certo? O sumário, eu vou fazer um vídeo específico explicando do sumário. Veja bem, a introdução, eu conto 8 espaços e eu coloco, então, aqui, de 4 a 5 autores, falando sobre o meu objeto. Então, suponhamos que eu estou falando de responsabilidade civil. Então, eu vou colocar o que o José fala, o que o Antônio fala, o que a Maria fala, o que o Silva fala, sobre esse responsabilidade civil aqui. A justificativa, aquelas que eu pedi para melhorar, que estava pobre, favor, dá uma incrementada. O problema, se você fez um enunciado e o questionamento você coloca aqui, e existe alguns trabalhos ainda que estão sem o problema, que é sem a pergunta que vai direcionar a minha investigação. Então, nessa questão da falta da pergunta, tem que colocar. Caso contrário, você olha lá no seu anteprojeto que você fez. Lembrando o seguinte, que eu dou um Ctrl T no meu trabalho, Ctrl T, eu seleciono todo o meu texto, certo? Aí eu venho aqui na fonte, certo? E coloco Time New Roman, selecionei, certo? Vou aqui na fonte, o tamanho da fonte é 12, mas aqui como tem outras palavras que não estão em fonte 12, eu deixo e vou fazendo a atualização conforme a construção do texto. Objetivo. O objetivo eu começo sempre com o verbo no infinitivo. Coloquei aqui alguns vídeos fortes para que você possa tá fazendo. Coloquei um exemplo também aqui, que é para você tá fazendo o seu objetivo geral, lembrando que ele é direcionado, esse objetivo, para a problematização, que se eu crio um problema aqui, eu tenho que criar um objetivo geral para essa problematização. Aí eu vou para os específicos, e ele escreve ali, ó. Os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão o desdobramento do objetivo geral. Como que eu vou fazer para atingir aquele objetivo geral? Aí eu coloquei aqui uns verbos de identificar, relacionar, comparar, analisar e demonstrar. O procedimento metodológico, lá na frente eu vou explicar melhor o que você vai estar colocando aqui, aqueles que estão com o procedimento muito pobre. Aí eu vou para o que me interessa agora, que é a revisão literária. Veja bem, eu fiz sugestão para os acadêmicos, né, para vocês, sobre como está construindo um texto aqui, tá? Mas lembra bem que foi uma sugestão. Então, aqui eu tô, veja, ó, com 4 espaços, eu vou dar 8 espaços, né? 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu coloco o título do assunto que eu começo a tratar. Lembrando que meu trabalho está lá
todo sem justificação. Então, eu vou selecionar ele, tá? Seleciono todo ele que tá desconfigurado e vou lá em justificar o texto, aqui nessa ferramenta. Pronto, já justifiquei meu texto, certo? Outro adendo que eu quero falar, quando eu tenho um número, que nem aqui, e 2 números, eu coloco em negrito. Quando eu coloco 2.11, eu tiro o negrito, certo? Então, veja bem, o recuo do parágrafo aqui, ó, não está certo, porque ele está margeando. Então, eu vou fazer o recuo do parágrafo. Eu venho aqui, eu vou lá na régua, nessa ferramentinha aqui em cima, tá vendo? E trago até 1,5. Eu fiz isso, automaticamente ele já, né, ficou na formatação correta. Aqui, eu tenho a palavra inverbes, que não é da língua portuguesa, eu vou colocar ela em itálico, certo? Fiz outra formatação. Aí eu tenho aqui, eu sublinhei até o artigo, porque para mim saber na hora da configuração que isso aqui era uma citação. Então, veja bem, eu vou tirar, né, que eu coloquei. Eu vou dar um Enter, tá? Antes e um Enter depois, porque eu estou colocando a fala de um autor. Seleciono esta fala, coloco a fonte tamanho 10, tiro o espaço, que é 1,5, e pego, clico aqui embaixo da régua e trago no 4. Isso é uma citação com recuo de mais de 4 linhas. Aí você fala para mim assim, professora, eu posso colocar várias citações, quantas você quiserem, desde que seja para enriquecer o seu texto, tá? Então, essa é uma citação com mais de 4 linhas. Agora, eu vou trabalhar com uma citação com menos de 4 linhas, né? Eu tenho aqui uma citação, então eu vou deixar ela no corpo do texto e entre aspas, tá vendo? Eu só coloquei, ó, aqui eu vou tirar essa. Pronto, ela fica nesse formato. Eu falo que foi o Gonçalves, em 2017, na página 26, que falou, e coloco a fala dele para fechar o meu raciocínio ou para mim poder discorrer sobre esse raciocínio. Aqui também tá fora do parágrafo, né, lá que eu falei, e eu vou, então, lá com a régua aqui em cima, trazer em 1,5, pronto, eu já fiz toda uma configuração. Lembrando que o meu parágrafo está muito extenso, muito, certo? Deixa eu tirar esse número aqui, que tá errado. Tá. Ele tá um parágrafo que dá trocentas faltas de ar em quem tá lendo, certo? Então, eu vou aqui, olha, aqui, assim sendo, eu tô fechando o assunto, eu dou um Enter, como já está configurado, diante de sua ocorrência, outro parágrafo, aqui eu tenho uma citação, né? Aí eu vou, aqui outro, olha, nesse caso, e assim sucessivamente eu vou dando um Enter e fazendo os parágrafos. Lembrando que, para mim, é uma outra parte da configuração que eu faço, eu seleciono o meu texto e vou na ferramenta Layout da página, certo? Aqui está escrito antes e depois. Eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que deixar em 0, certo? Aí sim, agora, porque senão quando você der um Enter, ele fica um espaço muito grande, tá vendo aqui, ó, o tamanho do espaço? Porque eu não configurei, né? Aí eu vou para a citação indireta, que é outro tipo de citação, certo? Eu seleciono ela e trago aqui para o recuo do parágrafo também, e eu vou comentar não, desculpa, eu estou colocando mais uma situação direta dentro do corpo do texto. Agora sim, eu vou para uma citação indireta. Olha, veja bem que sobrou um espaço aqui, eu dou um delete e eu faço novamente o parágrafo. Então, eu ponho lá, corroborando com Bonavides, em 2002, aí eu comento toda a fala dele aqui, certo? Aqui eu tenho espécie de responsabilidade civil, que eu peguei um texto para colocar aqui,
e vou formatar ele para ficar dentro do correto, certo? Aqui eu tenho o 2.11 que eu falei para vocês, né? Então, eu vou recuar esse aqui também com e-mail, vou recuar esse com e-mail. Tá. Então, veja bem. Aqui eu fiz uma citação indireta, aqui eu fiz uma citação direta com menos de 3 linhas, e aqui eu faço uma citação direta com mais de 4 linhas. Fechou a parte das citações, certo? Lembrando que essa parte do texto aqui, ele vai ter que dar em torno de 15 páginas, tá? Que somada com a sua introdução, ele vai dar em torno de 17 páginas por aí, tá? Que é o corpo do texto que eu vou apresentar para a defesa, correto? Aí eu vou aqui para procedimentos metodológicos. Essa parte eu vou retirar do meu trabalho, porque eu já estou com o procedimento metodológico lá no 1.4 da introdução. O que eu vou colocar lá? Eu vou colocar sobre a pesquisa básica, tá? Esse que está em verde, que a pesquisa é básica, porque você não vai a campo, então ela não é aplicada. E eu vou explicar quanto a natureza da pesquisa básica, como é que eu vou estar trabalhando, a forma de abordagem qualitativa que eu já falei para vocês, tá tudo naquele modelinho que eu mandei lá para vocês darem uma olhada. Quanto aos objetivos exploratórios, porque nós vamos explorar esses objetivos, e o procedimento técnico da pesquisa bibliográfica, então aqui é a técnica investigativa, certo? A população e a amostra eu não tenho, porque vocês estão fazendo uma pesquisa bibliográfica, então eu não tenho população, certo? Aí eu tenho a coleta de dados, eu não ponho numeração na hora que eu estou fazendo o texto, eu só vou construindo um texto e escrevendo sobre. A coleta de dados primária eu não tenho, certo? Eu não vou trabalhar com ela, correto? Então eu vou tirar ela fora. Eu vou trabalhar com a coleta de dados secundária, certo? Veja bem, a coleta de dados primária é quando eu faço entrevista, que eu faço questionário, entendeu? Aí você fala, professora, eu vou fazer um questionário. Então, você tem que colocar primária e secundária. O que é secundária? Secundária é aquela que todo mundo já fez, entendeu? E você também está fazendo, certo? Você está investigando. E aonde você vai buscar as informações? Nos livros, nos sites, nas revistas, entendeu? Nos artigos, nas jurisprudências. Então, eu vou explicitar aqui como eu vou fazer essa coleta de dados secundária. Aonde eu vou colocar tudo isso que a senhora está falando? Aqui, deixa eu voltar lá. No 1.4, para aqueles que ainda não entenderam sobre o procedimento metodológico, né? Que eu estava falando. Então, você vai escrever aqui e tira aquela parte 3 fora, correto? Outra coisa, todo e qualquer autor que você citar, site que você visitar, você vai colocar aonde? Aqui nas referências. Se eu visitar um site, suponhamos que isso aqui é um site, certo? Então, eu escrevo visitado em 22/9/2023, certo? Então, eu tenho que colocar o dia que eu visitei o site. Não precisa pôr a hora. De primeiro a gente precisava pôr a hora que foi, agora não, só coloca o dia, tá? Para você não... Eu posso usar sites? Posso. Eu posso usar artigos científicos da internet? Posso. Eu posso usar livros da internet? Posso, tá? Lembrando que quando você for citar um site lá, você clicando aqui na ferramenta deixa eu ver se eu acho aqui, ó, um para fazer para você. Aqui, ele fica em azul, tá vendo? Eu vou com o mouse no lado direito, eu copio e vou lá
na referência, deixa eu achar aqui a ferramenta, aqui, e colo. Vou colar aqui só para você ver como é que faz. Eu colo, certo? Ele ficou imensamente grande, né? Então, eu vou selecionar ele, eu tiro o negrito e vou somente até aqui, ó. Certo? E eu posso estar deletando o restante, tá? Então, eu posso estar deletando o restante. E só coloco aqui, visitado em tal. Se por um acaso, às vezes acontece que ele fica em azul, né? Nossa, esse azul ficou claro. Um azul mais escuro. Fica em azul. O que que eu faço? Eu clico com o mouse do lado direito e ele vai estar escrito assim, ó, retirar hiperlink. Aí você retira o link, correto? Então, eu acho que é só esse. Eu vou fazer um vídeo específico para numeração e para sumário, tá? Eu vou estar enviando para vocês logo mais uns dias. Lembrando o seguinte, que eu também vou estar enviando uma readequação das datas, né? E nós temos pouco tempo para construir todo esse texto.